Boa noite, meu nome é João Vitor, sou da turma 22A da disciplina de Automação Avançada. Eu vou aqui mostrar as implementações da avaliação 3 do projeto do AutoTarget. Bom, aqui a gente tem a nova estrutura de pastas com as novas implementações que foram feitas para conseguir o resultado da avaliação 3. E nessa parte 3 do projeto, o jogo AutoTarget foi transformado num sistema cyberfísico seguro. E eu vou mostrar como foi implementado o Firebase Authentication para gestão de identidade e o Firestore para persistência. Bom, olhando aqui no Android Manifest, a gente tem que a atividade principal é o Login Activity. E eu vou mostrar aqui como está implementado isso. Vou simular o jogo aqui no meu simulador virtual. Assim que você entra no jogo, a primeira coisa que pede é uma autenticação por e-mail. Eu vou criar aqui uma conta fictícia. Eu vou colocar uma conta, por exemplo, otavio@ufla.br. Uma coisa que eu coloquei como padrão é que você não pode criar uma conta com menos de 6 caracteres de senha. E se eu coloco um DC456, que é um login padrão que eu coloquei para todas as contas, se eu tento entrar, ele busca no banco de dados e vê que não tem. E quando eu crio uma conta, ela é logada. Aqui em cima a gente tem um campo visível para identificação de qual jogador está logado, né? E a gente usa o Firebase Authentication para garantir o isolamento. A gente pode ver aqui no Session Manager, a gente consegue centralizar o ID e o e-mail para que o sistema sempre saiba quem é o proprietário dos dados, sem precisar daquelas variáveis globais que não são seguras. Aqui no navegador, na Firebase, a gente pode ver que na autenticação a gente tem os usuários que foram criados. Aqui eu criei alguns de teste para ter um banco de dados mais completo. A gente consegue provar aqui que o usuário que eu acabei de criar, é, ele está aqui no banco de dados do Firebase. Bom, falando um pouco da criptografia, a gente tem que, na classe cryptography.java, a gente tem um método encrypt e decrypt, que eles são... aqui, basicamente, está o coração da segurança desse projeto. A gente usa o AES, com chave de 256 bits, e o modo CBC. O diferencial é que o matchResult, aqui na classe matchResult.java, envia apenas o campo encrypted data, que ele está totalmente cifrado. E mesmo o administrador do banco de dados não saberia a pontuação real sem a chave AES que reside no aplicativo. Bom, é, falando aqui um pouco do ranking global, perdão pela pausa, mas antes de falar do ranking global, eu vou jogar aqui uma partida rápida com o jogador Otávio. Eu vou adicionar aqui canhões. A gente já tem a implementação que foi feita antes, que não pode ser adicionado mais 5 canhões, né, no caso. Tem a validação por meio da reconciliação de dados, que é removido um canhão se for necessário. E tem a movimentação também. E aqui a gente vai ver o que acontece quando uma partida acaba, que é a atualização do, do banco de dados e também do ranking global, que eu vou acabar mostrando, porque essa conta não tem nenhuma partida ainda. Bom, aqui a gente tem o final da partida, o jogo encerrado. E quando a gente vai olhar o ranking, a gente tem aqui os usuários que jogaram partidas e a gente tem a pontuação que foi feita na, pelo usuário logado. O interessante desse ranking é que cada usuário tem apenas uma aparição no ranking. Quando esse usuário atinge o seu recorde de pontuação em um jogo, a pontuação máxima desse usuário no ranking é atualizada. Isso foi feito para não sobrecarregar o banco de dados e não ter uma base de dados muito grande e uma duplicação de nomes com pontuações diferentes.
Bom, aqui a gente tem no Game Repository, que é feito o repositório desse jogo, a gente tem um método get global ranking, que foi implementado aqui embaixo. Para não travar a UI, a gente usa um executor service e a gente consegue ver que a leitura é assíncrona. É o sistema baixa o dado de todos, mas o map local que garante a unicidade por usuário, exibindo apenas o high score, o maior score desse usuário. A gente tem aqui que o, o nome desse usuário com o maior ranking é encriptado e ele foi decifrado localmente para ser exibido aqui. A gente consegue ver aqui no que o ID do usuário ele é encriptado. Quando a gente tem uma partida que é salvo aqui, essa partida também é encriptada. A partida que foi jogada pela última vez foi essa aqui. A gente consegue ver que tem uns dados encriptados que apenas são disponíveis para o jogo, no caso. Bom, falando um pouco do sistema cyberfísico e o feedback em malha fechada, quando a gente tem aqui a classe jogo.java, a gente tem a, a função executar rotina CPS, que está aqui embaixo. Aqui a gente tem a implementação do conceito de malha fechada. A gente tem o sensor de temperatura simulada e se a temperatura for maior do que 40, a gente notifica as threads dos canhões. A gente consegue ver que no canhão.java a gente tem a penalidade por o método de atualizar penalidade, que ele dá uma penalidade maior quando, quando a temperatura é maior do que 40 também. E agora, com a implementação dessa V3, o canhão é um agente inteligente. Ele recebe um aviso de superaquecimento e ele aumenta o tempo de sleep em, em 1000 milissegundos. Isso é um feedback real de software, é, atuando sobre o desempenho para preservar o hardware do celular simulado, que no caso não está sendo um celular real, né? Aqui a gente tem no logcat, se a gente for ver da última partida que foi jogada, a gente tem um sensor de temperatura, que se a gente pesquisar aqui, temperatura. Quando a temperatura é maior do que 40, o sistema já entra em modo de arrefecimento para proteger o hardware. A gente tem esse alerta térmico, né, que é aqui que, que é feito com a temperatura maior de 40 graus. E no jogo os canhões começam a disparar mais devagar assim que a temperatura atinge esse limite. E quando a temperatura abaixa novamente, eles recuperam a performance. Bom, voltando aqui pro jogo, a gente tem o botão de sair, que garante que o usuário faça um logout seguro e não tenha seus dados vazados. E basicamente é isso. A avaliação 3 demonstra um ciclo completo. A autenticação segura, a criptografia de ponta a ponta e a persistência otimizada e um loop de controle cyberfísico estável.